Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Respondendo a uma pergunta, nós vamos falar de 4 coisas sobre a afinação do instrumento. Eu já falei muita coisa sobre afinação, tem um vídeo aqui muito comprido que, olha, tem muito conteúdo, né, sobre os tipos de afinação. E aí eu recebi a seguinte pergunta: eu posso tocar um instrumento se ele estiver desafinado? Tem algum problema eu tocar um instrumento desafinado, né? E aí nós vamos falar sobre isso hoje. Vou falar sobre 4 coisas, tá bom? E sobre afinação nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando, tá? Então vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que você tem que saber, até antes de entrar aqui nessas 4 questões, que seria uma base, um início, um preâmbulo, um prelúdio, você precisa saber que, assim, se você tocar um instrumento desafinado, não tem problemas estruturais. Nenhum instrumento vai sofrer um dano porque ele foi tocado, está sendo tocado desafinado. Talvez um ouvido possa doer, falar, nossa, está muito desafinado, né? Se fosse assim, né, não existiriam instrumentos, porque todos os instrumentos seriam danificados por se tocar desafinado, uma vez que todo músico, sem exceção, toca desafinado numa parte da sua vida musical, né? Enfim. Então não vai trazer nenhum problema, mas trazem outras questões e implicações que nós vamos falar aqui. Então a primeira coisa que você precisa saber é: nunca solte as 4 cordas para guardar um instrumento. Os músicos que estão no início confundem bastante. Inclusive, peço a gentileza dos caros amigos nos ajudarem a divulgar esses vídeos, tá bom? Por exemplo, você solta o arco, a tensão do arco, depois que toca. E quando você vai tocar o instrumento, ele sempre fica afinado, tá bom? Então você nunca solta as 4 cordas ou desafina um instrumento para guardar. Não precisa disso, tá bom? Segunda questão, né, sobre tocar um instrumento desafinado. Rapidamente, antes de a gente entrar, gostaria só de lembrar os caros amigos que podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, que vocês vão falar diretamente comigo. Esse daqui mesmo é um instrumento que veio para ajuste. Eu faço ajuste, faço um vídeo explicando todo o trabalho, empacoto bem e envio novamente para o músico. Segunda questão, que vai atrapalhar você tocar um instrumento desafinado, é a ressonância, a vibração por ressonância ou por simpatia, como se diz em música. Esse termo não tem nada a ver com nada religioso. O que acontece é o seguinte: eu expliquei aqui, né, tem um vídeo grande sobre isso, né, hoje não vou falar sobre isso, é só um resumo. Você tem aqui, por exemplo, uma corda Ré, você toca ela, outro instrumento com a corda Ré afinada na mesma frequência vai vibrar sem você tocar aquela corda, só tocando essa, porque ela vibra por ressonância. Isso acontece com tudo, é até uma questão na engenharia que se trabalha. Enfim, quando você toca com um instrumento desafinado, você pode eliminar esta vibração por ressonância, ou seja, o seu instrumento vai soar menos, tá bom? Então, é uma implicância de você tocar um instrumento desafinado, tá bom? Você não vai ter essa vibração, ou se tiver, ela vai ser aleatória, em uma nota que, naturalmente, quando o compositor fez, ele não pensou nisso, tá bem? Só um paralelo aqui, às vezes eu ouço muita gente falando de inovações, tal, sim, é interessante, pensa, estuda-se, faz teste em laboratório, mas o que nós não podemos esquecer é que o tradicional sempre vai ser o tradicional. As pessoas confundem muito. Ah, não, eu vou fazer um estudo para ver com tal madeira. Pode fazer, não tem problema, ninguém está amarrando ninguém. Faça os estudos à vontade, né? Mas quando os grandes mestres escreveram as obras, eles escreveram pensando para aquele instrumento. Claro que tiveram evoluções, e aí isso já dá um debate monstruoso, né? Se vai usar instrumento barroco ou não, tá bom? Viram como é uma questão mais complexa? E aí nós temos a terceira questão, né? Quando você toca um instrumento desafinado, você acostuma o ouvido errado. É como se uma criança estivesse acostumando que quando você ouve tal nota, deveria ser o si, ela está chamando de si,
mas não é o si, está soando lá, porque o instrumento está desafinado. Então ele chama um si de lá. É como se eu pegasse esse pedaço de borracha, um EVA que a gente usa para proteger o instrumento, falasse isto é da cor amarela. Não é da cor amarela. Mas se eu estou dizendo que é amarelo, quem não sabe que não é, pode decorar essa cor como amarelo. Então você pode distorcer o seu ouvido tocando com um instrumento desafinado. Invista um tempo do seu estudo para afinar o instrumento. No começo você demora mais, mas você vai acabar angariando uma prática e você vai conseguir fazer isso mais rápido no futuro. Né? Então, faz parte do estudo. Eu ouço muita gente falando às vezes nos ensaios que já não vamos perder tempo com afinação. Tenho vontade de perguntar, então nós vamos fazer o que? Ganhar tempo com a desafinação, é isso? Né? Se nós formos num ensaio só para afinar um instrumento, né, um ensaio inteiro só afinando, não tocar nada, já ganhamos, porque o instrumento estava desafinado e agora está afinado a orquestra, já ganhou, né? Então vale muito, muito, muito a pena você acostumar com o instrumento bem afinado. E aí tem um paralelo, aí tem uma questão que é toda a questão do ajuste de sonorização. Você não vai conseguir ter uma afinação com eficácia se o seu instrumento estiver desajustado. Você precisa dele bem ajustado, bem regulado, bem sonorizado, tá bom? Então faça esse ajuste no instrumento que vai te ajudar na afinação. E quarta questão, o violino, pelo menos a maioria, foi construído para soar em determinada frequência. Pega-se o tampo, encontra-se o ponto nodal, que se chama, que ele vai soar uma nota. Então o tampo ele foi construído para soar determinada nota, tá bom? E isso tudo, um instrumento bem afinado, ele atinge aquilo que ele foi construído para ser, tá bem? Então, simples assim, essas 4 questões vão te ajudar a entender que tudo bem, você não vai cometer nenhum problema estrutural no instrumento se ele estiver desafinado, mas não é legal você tocar um instrumento desafinado, tá bom? Para finalizar, espero que tenham gostado. Tendo dúvidas, podem colocar nos comentários, que na medida do possível eu vou respondê-las, tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.